Gilson Luiz, você viu que saiu no GE hoje que o Corinthians não tem mais 10% do Murilo, mais 10% em cima do lucro da venda. Vamos lá, vamos falar de Murilo. O que aconteceu? Depois dessa. O Corinthians assim, sempre tá correndo atrás. E eu aprendi na. Vamos correr atrás, vamos correr atrás. Aí uma vez eu vi um cara falando assim: cara, quem corre atrás não chega nunca. Quem corre atrás não chega nunca. E o Corinthians está tendo que correr atrás, porque depois da história lá do Pedro, que todo mundo achava que tinha 30, mas não tinha mais, porque já tinham vendido e ninguém sabia. Aí os caras começaram a ir atrás dos direitos, estão lá caçando lá. E aí, o Murilo, e aí eu vi na matéria do GE, que quando foram atrás do Duílio, para saber, mas é isso mesmo, Duílio? Mas você não falou que era 10? Eu falei, não, eu me confundi, não ficou muito claro quando no anúncio da venda. Por isso tinha 80%, na época foi vendido lá, sei lá por quantos de euro lá. Era quando tinha 80% do Murilo, vendeu. Na época, não todo mundo entendeu, mas não é entender, a coisa tem que ser clara, porque entender. Todo mundo entendeu que eram 10%, o Corinthians tinha ficado com 10%. Não, o Corinthians não ficou com 10%. O Corinthians é 10% da mais-valia, um conceito de Karl Marx. 10% do lucro de uma venda. Não é 10%. É diferente de ter 10%. O Corinthians não tem mais 10%, é 10% da venda. Então, falou, não ficou muito claro no anúncio da venda na época. É isso. O Corinthians não tem 10% do Murilo, como não tinha 30% do Pedro. E os outros? Então, estão lá, estão caçando lá. Agora tem que sair caçando papel. Porque eu falo, no Corinthians não tem um lugar, não tem um banco de dados, um portal, né? Onde você vai e acessa as coisas. Tudo você tem que sair catando. É diferente do que não entregar a documentação para o MP, não é porque é bagunçado, é porque não querem entregar, porque estão peitando o MP. E eu estou falando para vocês há muito tempo aqui, quem acompanha a gente já me ouviu dizer que o Corinthians está brincando com fogo. Estão pagando para ver. Vai dar merda isso aí. Cagaram pro promotor. Cagaram pro promotor. Faz não sei quantos dias lá que ele pediu os documentos, lá mandou e-mail. E outra, não é só mandar documento. Não respondem e-mail pro cara. A nota que ele emitiu aí é uma mijada na cabeça dos dirigentes do Corinthians. É uma vergonha. Nem e-mail respondem pro cara. Os caras foram lá, deram depoimento, disseram, foi lá o presidente do conselho, o presidente do clube, não, foi lá o gestor financeiro. Não, não, estamos juntos, tudo faremos. Fizeram nada. E outra, sabe qual é o pior disso? Tão ruim quanto não ter atendido o promotor é não ter feito nada até agora. Eu falei, lá quando surgiu a primeira notícia, através lá do Mala, que ele trouxe as primeiras faturas lá, e que no começo, né, teve uma topinha, não, é falso, é falso, o documento fala, não, é verdadeiro. Desde que surgiu isso, já faz algum tempo já, hein? Já tem o quê? 2 meses, 3 meses isso aí? O que o Corinthians tinha que fazer? Santander manda tudo aí, nos últimos, desde de 2018 para cá. Nós vamos abrir uma sindicância, nós vamos montar um grupo aqui, com conselho, um membro do conselho fiscal, um membro do conselho, dois membros do conselho de orientação, uma comissão do conselho deliberativo, funcionários, vão pegar todas essas faturas e vão sair lá, ticando. Nossa, a despesa aqui é estranha. Faz um levantamento, chama lá o bonitão, fala, irmão, let's pipa, Noronha, despesa paga com o cartão do clube quando era deputado federal, irmão. E aí? Fizeram isso? Não fizeram. E querem saber? Não vão fazer. Estão brincando com fogo, estão peitando, estão cagando pro promotor. Por outro lado, o promotor, sozinho, ele não vai conseguir encarar essa coisa, não. Ele vai ter que montar um grupo lá, meu. É muita bucha. A gente tem hoje um presidente que se dedica em prol ao Corinthians ou trabalha meio período e a parte da manhã que se lasca?
Amigo, eu sinceramente eu não sei dizer se ele mudou a rotina dele. Ele disse em entrevista que ele tem que chegar na parte da tarde, que de manhã ele tem que ir nas empresas dele, e justificou que, por exemplo, ele não precisa estar lá, que as coisas têm que funcionar, que são delegadas. Que ele deu exemplo que ele tem empresa em Manaus e não tem que toda hora estar em Manaus. Que ele vai para Manaus de vez em quando. Eu concordo, ok. Enquanto não profissionalizar essa questão. Por outro lado, eu acredito que no início de trabalho, ele tinha que delegar lá e assumir aqui. Entendeu? Eu me recordo uma vez quando o Roberto de Andrade foi presidente do Corinthians, um conselheiro subiu, o Maritã, o conselheiro Maritã pediu a palavra na reunião e falou: Eu tenho ido aos jogos, ô Roberto, eu não te encontro nos jogos. Aí o Roberto falou: eu não encontro, eu não vou para os jogos porque eu tenho que trabalhar. Aí o Maritã falou: Não, se você tem que trabalhar, então você não assumisse a presidência, meu. Entendeu? Aí teve lá uma discussão, bate-boca lá e. Ah, os dois têm razão? Só um tem razão? O outro tem razão? Não sei. Eu penso assim, ok, concordo, ele tem os negócios dele e tal, mas no início de trabalho, acho que tinha que. Um dos dois vai ter que sofrer. Ou então, vou ter que falar o que o Maritã falou. Então, se tem que se dedicar meio-dia para a empresa, então fica na empresa e abre mão do Corinthians. Porque no começo do trabalho tem que estar lá vendo a coisa acontecer. Entender melhor os processos, ir lá nos departamentos, entender como é que funciona a máquina. A máquina é complexa, entendeu? Não é fácil. Então, eu acho que no começo ele teria que abrir mão um pouco lá do negócio dele lá, se dedicar ao Corinthians, até entender todos os processos, conversar com as pessoas, né? Ir lá em cada departamento, mas o princípio precisa saber como é que limpa um banheiro. Não, não é isso. Entendeu? Como é que funciona a máquina. Tem que precisa entender. Não adianta falar assim que coisa igual a empresa. Não, não é. Já viram que não é. Não é. Não funciona igual a empresa. Então ele precisa estar lá esse tempo. Meio período não dá tempo. Aí você fala assim, mas. Tá, mas não adianta ele ficar 13, mas eu fico até meia-noite. Tá, mas os funcionários têm horário. Então ele precisa conversar lá com o gestor do administrativo. Mas não tem diretor? Tem, mas precisa com o diretor, os diretores que estão chegando não precisam conhecer os processos. Eu acho que ele tinha que abrir mão no começo do lado das empresas e se dedicar mais integralmente ao Corinthians até que ele tenha, né, mapeado tudo, tenha tudo certo, conhecido lá os processos, e aí ele volta à rotina normal. Bom, de repente eu estou falando aqui, ele já fez isso, mas eu não sei. Sinceramente, não sei. Luiz Carlos Facim mandou cincão, valeu, Luiz Carlos. Buenos dias. Depois da punição de ontem ao Bruno Henrique, ficou muito claro quem manda no futebol brasileiro. Ué, mas não é depois de ontem. Tá muito claro quem manda no futebol brasileiro há muito tempo. Há muito tempo. Até acharam uma entrevista antiga do Bruno, aquele cara que jogou no Corinthians lá, uma entrevista antiga dele falando que vocês acreditam que o Flamengo vai ter jogador suspenso? Fabrício, né? Vocês viram que caçaram uma entrevista antiga do Fabrício? Ele falando, vocês acham que vai ter jogador do Flamengo suspenso? Vocês estão de brincadeira. É isso, essa suspensão aí pro Bruno Henrique é uma piada, né? Aí o Flamengo vai entrar com efeito suspensivo e ainda vai conseguir botar o cara para jogar. Meu, é uma palhaçada. E esse novo presidente aí da CBF, é brincadeira. É um boneco.